Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, você já sabe, né? Esse é o nosso podcast Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque felizmente a gente não tem manual. O que você ainda não sabe sobre o autismo? O episódio dessa semana tem como referência um podcast sensacional, onde autistas falam sobre o autismo, saúde mental, cidadania, cultura e inclusão. Olha, já são quase 250 episódios, a partir do momento que a gente está gravando aqui, conversando com essa moçada, desse podcast que se chama Introvertendo e foi criado pelo jornalista e escritor Tiago Abreu. O Tiago conversa com a gente direto de Goiânia, lá em Goiás, e na medida do possível, a gente vai fazer valer o título desse episódio, porque afinal de contas, existem muitas, mas muitas coisas que a gente não sabe sobre o autismo. Bem-vindo, Tiago, a lista é imensa. Olá, Fernando. Muito obrigado pela recepção. É um prazer estar aqui falando sobre autismo, que é um tema bastante desafiador, mas muito interessante, que há várias possibilidades e várias perspectivas sobre o mesmo assunto. Então, fico muito honrado aí pelo convite. Que bacana. Vamos começar falando sobre essa terminologia. Antes da gente gravar, eu estava te perguntando qual é a forma correta. A gente tem muitas dúvidas, muitas formas de se referir à questão do autismo. Para começar, não é uma doença. Para começar, existem pessoas que falam sobre a TEA, né, uma sigla, transtorno do espectro autista. Qual é a forma correta de falar sobre essa questão, Tiago? Isso é bastante importante porque essa palavra autismo tem uma historicidade muito grande, né? Veio lá da esquizofrenia, depois teve a sua história própria. O que a gente entende hoje sobre autismo, essa definição, transtorno do espectro do autismo, é um diagnóstico que está no DSM-5 e na CID-11, que envolve duas características, né? Dificuldade de interação social, comportamentos restritos repetitivos. Então, dentro da comunidade, as pessoas que têm esse diagnóstico geralmente são identificadas como pessoas com autismo, ou pessoas autistas, ou autista, ou muitas vezes elas podem se referir como pessoas no espectro do autismo, que elas pertencem a essa gama, né, de formas de ser e existir dentro desse espectro, apesar de ser um diagnóstico só. Então, nós falamos os autistas. Os autistas, porque tem uma pluralidade muito grande. O podcast que vocês fazem, o Introvertendo, é feito exclusivamente por pessoas autistas. Falei certo? É isso mesmo? Exatamente. O Introvertendo surgiu há 5 anos atrás. Nós fazíamos parte de um grupo terapêutico de autistas na Universidade Federal de Goiás. E aí, com o tempo, ele foi ganhando novas formas. Umas pessoas saíram, outras entraram. Mas hoje em dia é só autistas mesmo e durante toda a nossa história foi assim. E a discussão que vocês têm lá é muito interessante. Eu acompanho, sou um dos ouvintes assíduos. Recentemente, vocês falaram sobre a questão de representatividade. Quem pode representar essa causa? E discutiram uma questão que muito se falou na mídia, né? Quer dizer, muito a gente viu. O Marcos Mion, apresentador Marcos Mion, fantástico, meu ex-colega de TV Globo, de apresentação, né? E ele tem um filho autista, mas dentro da comunidade autista surgiu um ponto de interrogação sobre a legitimidade dele ser um embaixador, um representante da causa. Sim, exatamente. Essa questão da representação e da representatividade envolve muitos debates. A gente tem um debate sobre qual é a cara do autismo, em primeiro lugar. Né? Qual é o perfil? Qual é a imagem do autista? Se você digitar autista no Google, muitas vezes vai aparecer uma criança branca. E aí, todas as pessoas que não pertencem a essa característica não se sentem representadas pela imagem do autista, do slogan, que muitas vezes até conteúdos públicos, né, de governos, de prefeituras fazem quando falam sobre autismo. Tem uma questão também de como autistas são representados em filmes, séries, que dá uma outra discussão. E dentro da comunidade do autismo, nós temos basicamente 3 grupos. Nós temos as pessoas diagnosticadas, né, no espectro do autismo, nós temos os familiares, a rede de apoio dessas pessoas e os profissionais. Então a gente costuma dizer que esses 3 grupos, eles têm, primeiro, visões diferentes sobre o autismo, eles têm interesses diferentes em relação a assuntos relativos ao autismo e acabam tendo discussões sobre qual tem mais legitimidade ou menos.
né? Então, por exemplo, muitos familiares de autistas que principalmente têm uma dependência maior, que muitas vezes não desenvolvem linguagem, que tem vários desafios que são muito complexos, vão falar que eles entendem um lado do autismo que, por exemplo, pessoas autistas diagnosticadas na vida adulta, que falam na internet, como é o próprio caso do Introvertendo, não conhecem. Ao mesmo tempo, muitos autistas vão advogar que os autistas são os verdadeiros representantes do autismo porque eles vivem o autismo. E os profissionais vão trazer a sua expertise, né, o seu conhecimento. Então, nessa queda de braço, digamos assim, entre esses diferentes grupos, tem esse debate. O Marcus Mion, por exemplo, eu vejo nele duas questões que são complexas, né? Primeiro, ele é um comunicador, ele é uma pessoa que fala publicamente sobre vários temas e ele tem um alcance de público muito grande. Quando você tem um público muito grande, muito significativo, ocorre muito de você ter que, de certa forma, diminuir um pouco da profundidade do seu tema de discussão, porque acaba sendo difícil você alcançar um público grande com uma fala muito especializada, né? Muito significativa. No entanto, se você, de certa forma, aprofundar esse discurso, talvez você faça com que as pessoas aprendam mais. Então, acho que o Marcus Mion, na verdade, não que ele seja um bom representante, um mau representante, um mocinho, um vilão, ele é simplesmente uma perspectiva, né? Uma figura que representa muito esse desafio do quanto você pode ser profundo ou superficial sobre um tema e o público que você alcança. Eu acho que o que o Marcus Mion alcança em relação à comunidade do autismo é muito mais gente. Eu lembro de uma história, Fernando, em 2019, o Marcus Mion criou um grupo de autismo no Facebook. E isso já existia um grupo de autismo no Facebook há anos. Ele, em menos de uma semana, o grupo dele suplantou em número de membros todos os grupos de autismo que já existiam. Então, assim, a força que a figura do Marcus Mion tem é muito grande. Uma coisa também que eu fico pensando muito é quantas coisas que as pessoas falam sobre o Marcus Mion que ele pode ter dito ou não, né? Então a gente também tem isso. Quando você é uma figura pública, você perde o controle sobre o que as pessoas falam que você fez ou que você não fez, né? É mais positivo do que negativo, então, essa representatividade, né? Mas vocês discutiram, por exemplo, também Elon Musk. Ele é autista? Primeira pergunta é essa. Ele é autista? Ele anunciou que ele era autista durante o programa Saturday Night Live em 2021, se não me engano. E aí ele se referiu com uma pessoa com síndrome de Asperger, que é um diagnóstico que a gente tinha até um pouco tempo atrás desse autismo, entre aspas, leve. E aí, desde então, começaram a surgir vários debates sobre quão boa ou negativa é a representatividade do Elon Musk, porque ele é um cara, né, bilionário, bem-sucedido, bastante famoso, controverso em certas medidas. Então, isso acabou gerando muitos debates na comunidade do autismo, porque isso também tem uma dimensão política, né? A atuação do Elon Musk tem uma dimensão política. A gente vive num contexto político bastante divisivo no Brasil já há bastante tempo. Então, acaba que tanto a questão do Elon Musk quanto o autismo se tornam coisas bem tensas aí. Fica tudo muito anacrônico, tudo muito dividido entre o certo e o errado, o sim ou não, né, Thiago? É que eu acho que falta uma questão de nuance também, porque assim, o Elon Musk com certeza passou por muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo ele é um cara que teve o acesso, né, a vários contextos positivos e ele também produz desigualdades. Então, o que eu acho que o centro da questão é a gente não olhar as coisas de uma forma muito preto no branco, né? Existem vários pontos a serem observados sobre quando uma figura é autista e ela tem uma representatividade boa ou ruim. Recentemente a gente teve a Cia, por exemplo. A Cia anunciou que é autista e 2 anos atrás ela foi profundamente criticada porque ela fez um filme sobre autismo que foi muito estereotipado, que teve até cenas um tanto quanto violentas. Então, é complexo isso. A questão do Messi também vocês debateram recentemente. O Messi, afinal de contas, é ou não é autista? Isso. A questão do Messi já é uma outra questão bem diferente, que é uma fake news brasileira, assim, do Brasil exportada para o mundo, de um jornalista que escreveu um texto em 2013, dando a opinião dele de que o Messi era autista, mas de uma forma como se fosse confirmado. Isso acabou se alastrando ao longo dos anos, a família do Messi negou, o médico do Messi negou, o Romário chegou a afirmar, porque ele teve essa informação de uma forma descontextualizada, e aí a família do Messi não gostou. E a gente está frequentemente, né, falando que o Messi não é autista, que tudo isso foi fabricado, mas as pessoas não aceitam muito bem isso não, né? Porque também é a questão da representatividade. Você vê o cara é um dos melhores jogadores da história. Alguns dizem que ele é o melhor jogador do século XXI. Ter essa representatividade como autista é algo que interessa as pessoas, né? Mas
Messi não é autista e a gente discute isso no episódio. E com relação a essas altas habilidades, né, acaba sendo um estigma, né? Você falou da representação dos autistas por Hollywood. Sempre, ou quase sempre, o autista é alguém muito inteligente, com uma capacidade estratosférica de raciocínio ou de qualquer habilidade que seja. Isso também acaba sendo um estigma, né, Thiago? Com certeza. A gente teve um filme que foi um divisor de águas, né, no cinema de Hollywood, que foi Rain Man, que inclusive rendeu o Oscar. Foi muito importante para a história do autismo, para a popularização do autismo. Até a década de 80, se você perguntasse para as pessoas o que é autismo, ninguém sabia. Aqui no Brasil, até nos últimos 10 anos, que a gente discute um pouco mais. Mas eu acho que esse arquétipo de uma pessoa que tem um diagnóstico, que é super inteligente, que é super habilidosa nas suas áreas, é algo muito interessante do ponto de vista de roteiro, de construção de história. Isso, né, ativa, assim, o interesse das pessoas. Então, o que eu percebo é que, ao longo da história cinematográfica da série, sempre teve esse foco nesse autista com altas habilidades, ou às vezes até no autista savant. O savantismo é uma, digamos assim, uma condição muito rara dentro do autismo, que a pessoa tem uma habilidade muito grande, muito extraordinária em relação ao tema, só que, diferentemente do que as produções mostram, como o Good Doctor, por exemplo, o savantismo ele vem acompanhado de uma deficiência intelectual em outras áreas. Então não é que o cara seja, tipo, extraordinário, tipo, superdotado em tudo, né? Mas os filmes, as produções culturais representam os autistas dessa forma. E a crítica foi tão grande nos últimos tempos com tal autista não representa o autismo, que as séries começaram a trazer personagens secundários autistas. Teve isso em Atypical, né, que foi uma série bem popular dos últimos anos, Advogada Extraordinária, que tá bem alta, que são séries que tem um personagem central autista, mas tem outros personagens ali secundários que também têm um diagnóstico. Exatamente. Aliás, esse espectro autista é que precisa ser mais divulgado, difundido, para que nós, como sociedade, possamos conviver melhor com isso. Eu vi um episódio bacana, vocês falando sobre as questões de informações imprecisas e como elas são absorvidas pelos autistas. Por exemplo, vamos gravar depois do almoço. Depois do almoço cabe tudo, né? Depois do almoço é uma imensidão. No jornalismo tem uma regrinha muito clara, que é assim, olha, mais de 100 pessoas estiveram presentes na manifestação de tal e tal lugar. Puxa, mais de 100 pessoas é o infinito. Na lógica, mais de 100 pessoas ou seja, em torno de 100 pessoas já fica mais fácil, né, Thiago? Com certeza, com certeza. Aí vem uma característica do autismo, que é a literalidade, a tendência de você realmente se apegar, né, ao mais mínimo das palavras. Porque no jogo social, há muita coisa não dita, a linguagem não verbal, né? Então as pessoas meio que completam com base naquilo que elas aprenderam no dia a dia, que tal coisa não é exatamente. E autistas têm uma dificuldade, uma rigidez maior. Aliás, Fernando, fazendo um link com a própria questão lá dos conflitos da comunidade do autismo, essa rigidez de pensamento é que muitas vezes motiva, sabe, essas diferenças dentro da comunidade do autismo. A gente vive num contexto, inclusive, que tem muitos pais de autistas e mães que estão se descobrindo autistas agora, né? Que pelo acompanhamento dos filhos estão se descobrindo autistas. Então é por isso que junta um monte de gente de cabeça dura, né? E que tende a ser, assim, um pouco mais rígido da treta. É fantástico. Eu vi outro dia a história de uma mãe em Belo Horizonte que teve o primeiro filho e achava todo o comportamento e o relacionamento dela com o filho absolutamente normal. Embora a sociedade, dentro de parâmetros já pré-definidos, pensasse, poxa, esse menino tá diferente, mas esse menino é diferente. É diferente, eu tô fazendo aqui aspas enormes, né? Mas a mãe achava ele corretamente adequado. Ela teve um outro filho e ela começou a achar o filho um pouco diferente do que era estabelecido. Levou ao médico. O médico disse, não, é esse que tá certo. O outro que é diferente igual a você. Ela também foi diagnosticada tardiamente, porque ela tinha essa identificação absoluta com o primeiro filho. Quando veio o segundo, que ela viu que tinha alguma coisa para ser acertada. Quer dizer, é acertado, né, Thiago? Talvez alguma coisa para ser descoberta e se relacionar com isso, né? Isso. Como o autismo é uma coisa muito ampla, varia de cada caso. Mas o que a gente entende é que as características do autismo são características que existem na sociedade, elas não são características de alien. O que diferencia é o acúmulo dessas características e o quanto isso pesa ou não para a qualidade de vida das pessoas. Então ocorre muito que muitas pessoas tiveram dificuldades ao longo da vida, mas elas foram aprendendo, de certa forma, a lidar com isso na sociedade, ou de ter, em certo nível,
um certo apoio das pessoas à sua volta, mesmo na sua esquisitice, com muitas aspas. Mas também tem outros contextos em que existem pessoas autistas que têm dificuldades muito significativas, né? Que não desenvolvem fala, que não conseguem muitas vezes ter acesso à escola, seja por uma exclusão, seja também pelas dificuldades de aprendizagem. A gente tem, né, cenários que se relacionam com as próprias questões sociais que a gente vive no Brasil. Então, acaba sendo que a gente precisa de um pouco da compreensão, um pouco da aceitação, né, desse processo da descoberta, de certa forma, da aceitação da sociedade, que é o que a gente está falando, e também, por outro lado, ter acesso a políticas públicas, a recursos de saúde, né? E principalmente nesses contextos que a gente precisa do serviço público, de uma rede de apoio, de muitas coisas que envolvem um gasto de dinheiro. Então, né, terapia, por exemplo, no contexto do autismo hoje em dia é uma questão ainda bastante cara e que poucas pessoas têm acesso a serviços especializados. Saúde mental. E no mundo em que a gente fala muito sobre diversidade, você tem até um livro que fala sobre neurodiversidade. É um olhar pouco acostumado que a gente tem para falar. Até a palavra é um pouco frequente no nosso vocabulário, né, Tiago? Neurodiversidade. Com certeza. Neurodiversidade é um termo que está cada vez mais popularizado. Ele já existe há mais de 25 anos. Ele foi criado por uma socióloga australiana chamada Judy Singer. O que aconteceu com ela? Ela estudava, né, os movimentos de pessoas com deficiência, minorias, etc. E ela tinha uma filha que foi diagnosticada com autismo e tinha uma mãe que tinha muitos traços autistas. E ela começou a olhar para a família dela e pensar sobre essas questões do autismo. Então, nessa época, nos anos 90, a gente tem o crescimento das neurociências, né? A explicação sobre o autismo se torna mais robusta e ela começa a ver que essas pessoas que foram diagnosticadas com autismo, que têm uma independência, como era o caso, por exemplo, da própria filha dela ou de outras pessoas que ela via pela internet, reivindicavam um movimento social de reconhecimento, de aceitação da diferença do autismo. Que o autismo não era só uma coisa horrível, uma sentença de morte. Então, a neurodiversidade surge mais ou menos isso. É o reconhecimento das deficiências invisíveis, é o reconhecimento de que cada pessoa tem a sua forma de funcionar e que isso compõe toda a diversidade que nós temos na sociedade. Que ela não é uma diversidade só de cor, ela não é uma diversidade só de gênero, ela é uma diferença também da forma como as pessoas funcionam. Isso significa que todas essas diferenças são positivas ou que todas elas funcionam em harmonia na sociedade? Não. Mas pelo menos o reconhecimento de que elas existem mostra pra gente que são essas diferenças que compõem a nossa sociedade. Por isso que a nossa sociedade é tão rica, por isso que a gente tem diferentes formas de pensar, de agir, justamente por essa neurodiversidade que está todo mundo incluído. Que legal, que não deixa de ser um grande espectro, que somos todos nós, né? Individualmente também somos esse espectro, né, Tiago? Agora, eu queria que, já que estamos caminhando aqui para o fim do nosso episódio, você desse alguns toques, algumas questões ligadas à questão do diagnóstico tardio. Falamos rapidamente sobre isso aqui, mas está crescendo muito, principalmente em países mais civilizados também, mais desenvolvidos, os países mais ricos. Os Estados Unidos, por exemplo, é recordista em diagnóstico tardio, a Europa também, os países mais ricos. Queria que você fizesse uma relação disso com esses diagnósticos e desse algumas informações para quem está acompanhando o nosso episódio até agora e falou, será que eu preciso olhar isso, gente? Quais são os sinais de alerta, Tiago? Com certeza. A gente tem um crescimento do diagnóstico tardio, primeiro porque os critérios diagnósticos do autismo ficaram mais fáceis de serem identificados, os profissionais estão se especializando mais, as próprias pessoas têm se atentado mais para essa questão da saúde mental. E qual que é a diferença de você estar no espectro e de você não estar no espectro quando você está com essa dúvida? É você verificar se essas dificuldades que você tem hoje se manifestaram desde a infância. Então, o processo de diagnóstico do autismo, ele leva muito em consideração, por exemplo, o período que essa pessoa começou a falar, que ela começou a andar, como é que foi o processo de escolarização dela na escola, como era a relação com colegas. Você sempre teve facilidade para ter amigos, para construir vínculos, ou você era, por exemplo, aquela criança que ficava conversando com o pessoal mais velho na cantina? Como é que é o seu círculo social ao longo da vida? Construção de relacionamentos. Então, o profissional que a pessoa procura, geralmente às vezes é um psicólogo e ele tem uma equipe multidisciplinar de outras áreas, vai avaliar esse histórico desde a infância, como é que era isso até o momento que a pessoa chega ali com aquela dúvida. E aí, depois desse processo de diagnóstico, que a pessoa de fato é identificada, e lembrando aqui que quem pode de fato diagnosticar, né,
são profissionais que têm CRM, então a gente está falando de neurologista, psiquiatra e etc., junto com uma equipe, né, que vai avaliar várias áreas. Depois disso, a pessoa pode fazer parte de uma comunidade, como a própria comunidade do autismo, conhecer outras pessoas que vivem essa mesma situação e também, né, entrar nessa luta aí, de certa forma, pelo reconhecimento do autismo, por mais políticas públicas, ter acesso aos direitos que já existem hoje em dia, né, como, por exemplo, acesso a uma fila preferencial ou, muitas vezes, apoio dentro da universidade. Tem muitos autistas universitários que têm uma dificuldade, por exemplo, de concluir o curso, de fazer trabalho em grupo. Então, a partir dessa informação de que ela é autista, essa pessoa pode conseguir mais apoio acadêmico. Então, eu poderia dizer que o diagnóstico de autismo, né, o definidor dele é principalmente essa. Se você tem dificuldade de interação social e comportamentos restritos e repetitivos desde a infância, com o acompanhamento de um profissional e muitas vezes com relatos de amigos, colegas de trabalho, de pai e mãe principalmente, que viram desenvolvimento, é aí que é o processo. Exatamente. A relação desse aumento do diagnóstico tardio em países mais ricos, com mais recursos para o tratamento também, acaba tendo uma relação então, né, Tiago? Sim, porque de certa forma, grande parte do que a gente aprende, né, de pesquisa sobre o autismo vem de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália. Então, isso acaba influenciando de certa forma, né? Se a gente fala, por exemplo, do DSM, que é o Manual da Associação de Psiquiatria Norte-Americana. Eles definiram essa noção de espectro do autismo em 2013. Então, isso foi um divisor de águas. Isso teve impacto no Brasil, com a formação maior de profissionais, de representação do autismo em produções. A gente teve até autismo em novelas, né, de lá para cá. Então, de certa forma, assim, essa popularização do autismo tem muito a ver com a flexibilidade dos critérios diagnósticos e uma maior discussão pública sobre o autismo. Hoje, em 2023, a gente fala muito mais sobre autismo do que a gente falava em 2013, né? Exatamente, é muito recente, por isso ainda existem mais perguntas do que respostas quando a gente fala sobre esse tema, né, Tiago? Mesmo porque as perguntas são, de fato, mais importantes que as respostas, né? Isso é muito legal. Tiago, como é que a gente te acha? Fale aí os seus arrobas, suas conexões, além do seu podcast. Certo. Então, as pessoas podem me encontrar no Instagram ou no Twitter. Meu nome é Thiago Abreu sem H. Então, no Instagram é o Thiago Abreu _ e no Twitter é o Thiago Abreu, só tudo junto. E eu tenho Introvertendo, que é um podcast feito por autistas, tenho o meu livro, que é Neurodiversidade, que eu discuto sobre isso, e aí eu falo um pouco sobre tudo isso nas minhas redes, então o pessoal pode acompanhar lá e entrar em contato. Legal. Thiago, quero te agradecer enormemente a sua gentileza, a sua capacidade aqui maravilhosa para falar sobre esse tema. Valeu demais, boa sorte na jornada e vamos continuar em breve essa conversa. Com certeza. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. Muito obrigado a quem ouviu até agora. E a gente se encontra aí depois. Valeu. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Até semana que vem.